Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Zacarias. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Deixa eu pôr aqui. Bom dia. Zacarias, capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça, e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em 1 mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei para anular a minha aliança, que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Depois quebrei o 2º cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A parábola do pastor insensato. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem a apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Zacarias capítulo 12. A salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo,
Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A eliminação da idolatria. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor de Deus é ferido. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias, capítulo 14. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste.
O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. A glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 11, 12, 13 e 14 de Zacarias, que falam sobre o juízo de Deus, a restauração de Israel, a purificação do povo e a vitória final do Senhor sobre todas as nações. Zacarias capítulo 11. Deus fala sobre pastores infiéis que exploram o rebanho e não cuidam das ovelhas. O profeta recebe a missão simbólica de representar um pastor rejeitado, apontando para a rejeição do Messias. É um alerta sobre líderes que não agem conforme o coração de Deus
e sobre as consequências de rejeitar o pastor verdadeiro. Zacarias capítulo 12. Aqui vemos Deus prometendo proteger Jerusalém, tornando-a como um cálice que embriaga as nações inimigas. O povo reconhecerá aquele a quem transpassaram e chorará por ele. É uma profecia clara sobre Jesus, mostrando que haverá arrependimento e reconciliação com o Senhor. Zacarias capítulo 13. O Senhor promete abrir uma fonte para purificar o pecado e a impureza. É uma referência à obra de Cristo na cruz, que nos limpa completamente. Deus também fala sobre refinar seu povo, como o ouro e a prata, para que pertençam a Ele de todo o coração. E Zacarias capítulo 14. Esse capítulo descreve o dia do Senhor, quando Ele voltará e reinará sobre toda a terra. Todas as nações se dobrarão diante dele, e Jerusalém será transformada. É a promessa da vitória final, quando o Senhor será reconhecido como o único Rei. Refletindo sobre esses textos, Zacarias 11 nos alerta sobre o perigo de rejeitar o verdadeiro pastor. Zacarias 12 nos mostra que Deus protege seu povo e conduz ao arrependimento. Zacarias 13 nos lembra que só o sangue de Jesus pode nos purificar e nos tornar totalmente dele. E Zacarias 14 nos enche de esperança ao garantir que o Senhor reinará para sempre sobre todas as nações. Que hoje possamos ouvir e seguir o verdadeiro pastor, nos render à purificação que só Ele oferece e viver com os olhos fixos na esperança do seu reino eterno, certos de que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.